Sim, sem dúvida. Eu compararia com um desastre de avião. Nunca há uma causa só para o desastre induzido, produzido, planejado, incentivado por um conjunto de figuras e de pessoas que têm responsabilidade pública. Me refiro aos atos golpistas e violentos do dia 8 de janeiro. Então, é claro que a Operação Lesa Pátria ela não está focando só na polícia militar. E não se pode nem, inclusive, falar, generalizar, a polícia militar é culpada, foi leniente, porque a polícia militar, como o capitão Alberto Neto sabe muito bem, é um prazer debater com ele pela primeira vez aqui na nova legislatura, tem hierarquia, tem disciplina, tem comando. Agora, a prisão foi de oficiais, né, preventiva, temporária, para investigar. E isso é necessário. É claro que os financiadores, os que desde há muito incentivaram, os oficiais militares que foram, no mínimo, lenientes com acampamentos em área militar, há quem diga que até incentivaram, patrocinaram de alguma forma, ampararam esses acampamentos que faziam a pregação golpista, todos, sem exceção, civis ou militares, têm que ser investigados, porque o que aconteceu dia 8 de janeiro foi muito grave. Nunca na história do Brasil, eu falo do meu lugar de velho professor de história, houve um ataque tão violento e direto aos três poderes. Aqui se falava muito no Capitólio, nos Estados Unidos, das hordas de Donald Trump, aqui foi ao triplo. O Supremo, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Senado e Câmara. Isso não pode ficar impune, porque seria um aval a uma postura contra a democracia, frágil, tênue, ainda de baixa intensidade no Brasil, mas a reação tem que ser muito forte. E a verdade, o governo federal, novo, claro, assumindo, no mínimo cochilou naquele início. O governo do Distrito Federal tem muita responsabilidade, sim. Em geral, as PMs obedecem ao governo estadual e o governo distrital tem responsabilidade pelo que aconteceu. Agora, eu vi as cenas, às vezes tinham o quê? 20 policiais militares contra uma horda numerosa e violenta, pegando as grades, jogando em cima. Não há spray de pimenta que contenha isso. Mas também vi, verdade seja dita, colega deputado, capitão, eu vi policiais assistindo, conversando, quase como se estivessem num dia normal ali, vendo aquela pequena, grande multidão invadir a sede dos três poderes. É claro que eles podiam chamar recurso, socorro, mas houve cumplicidade, inclusive da Guarda Presidencial. Foi uma soma de omissões, no mínimo, e interessadas. Isso tudo tem que ser apurado e os responsáveis têm que ser punidos. Luciana, tudo indica que houve a intenção, sim, de vários responsáveis, seja inclusive da própria ABIN, em momento de transição de governo, informou mal ou informou tardiamente, seja dos comandos daqui, do Distrito Federal. Houve, no mínimo, omissão e até mesmo indução àquela ação, uma simpatia interessada. Eu vi, por exemplo, um representante do governo do Distrito Federal informando ao governador ibanez, ao governador agora afastado, dizendo que já no decorrer da manifestação daquele domingo estava tudo tranquilo, não era para se preocupar. Ora, isso é um absurdo, se choca com a realidade dos fatos. Então, vi, inclusive, olha, vamos falar de nós mesmos, capitão Alberto, teve um ou outro policial legislativo que acabou sendo omisso ali, ou favorecendo. É claro que deve-se louvar, inclusive, os que no Senado, por exemplo, e há cenas que comprovam isso, que resistiram, lutaram, defenderam o patrimônio público, que é disso que se trata, e o valor da democracia duramente conquistado, mas um ou outro acabou favorecendo. Eu vi cenas também, não é... É uma investigação, sinceramente, fácil de ser feita, desde que haja vontade política
Eu espero que essa operação da Polícia Federal ela funcione. O Ministério Público apoia, a Justiça está atenta, são órgãos da democracia brasileira. Se tudo ficar só no elo mais fraco da corrente, digamos, policiais militares, soldados, aí é óbvio que a investigação terá sido, como tantas vezes no Brasil, injusta, parcial e não atenderá ao fim pelo qual todos lutamos, que é a garantia da democracia brasileira. É claro que o Congresso, o Judiciário, o Poder Executivo são passíveis de críticas veementes, contundentes. Isso é próprio da democracia. Agora, num ambiente em que você escolhe os governantes, escolhe os parlamentares, a justiça, é claro, precisa se democratizar um pouco mais, mas os poderes têm que ser cada vez mais abertos à crítica da sociedade. E quem apela com violência, com truculência, com ignorância, brutalidade, agredindo autoridades, depredando bens públicos, bens culturais, do patrimônio nacional, está cometendo crime. São criminosos comuns, né? O crime político aí ficou embaçado por essa atitude de absoluta truculência. Espantou todo mundo. E a gente precisa fazer uma investigação exemplar, como creio que está acontecendo até agora. A Polícia Militar ela fez o que estava ao seu alcance naquele dia pela estrutura que foi disponibilizada. Inicialmente era uma manifestação pacífica, a Polícia Militar fazia o acompanhamento, separou uma via, tentando fazer diversas negociações. Ao se aproximar da Casa Legislativa, do STF, do Palácio, um grupo começou a se revoltar e invadir, e a estrutura policial não era condizente com o tamanho da monta que estava à frente desses policiais. Então, os policiais não estavam preparados para aquela situação. Não tinha o armamento necessário, não tinha os grupos de choques na quantidade para poder enfrentar aquela quantidade. Tanto é que você vai ver várias imagens de policiais sendo agredidos, duramente agredidos. Outros que estavam um pouco alheios ali porque estavam totalmente acuados pela quantidade de pessoas que se revoltaram durante a manifestação. O que tem que ficar claro é que a ABIN, o órgão de inteligência que é responsável para proteger o Estado, 48 horas antes, informou ao governo federal, informou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que haveria manifestações e essas manifestações não seriam pacíficas. Então, quando você está com informação na mão de ônibus que vêm de vários estados e enfrentar uma manifestação que não é pacífica, o ministro da Justiça tinha que ter convocado, tinha que ter criado um gabinete de crise envolvendo vários órgãos para pedir reforço às Forças Armadas, pedir reforço à Força Nacional, que é de responsabilidade do ministro da Justiça, e assim fazer a contenção de acordo com a técnica policial preconiza. Infelizmente, jogaram a bomba apenas para a Polícia Militar, que não estava preparada para aquela situação, não esperava aquela situação. Então, infelizmente, culpar a Polícia Militar é um erro, é como se fosse aquela história do boi de Piranha. A Polícia Militar, ela já tem a expertise de enfrentar esse tipo de situação, de manifestação. Mas ela precisa utilizar da inteligência policial para isso. Porque por meio da inteligência, nós vamos traçar a estratégia. Como envolvia uma situação que extrapolava o Distrito Federal, né, ver o ônibus do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná, quem ficou responsável pela inteligência foi a ABIN. O que fica claro que quando a ABIN manda informação para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça tem posse dessa informação que a manifestação seria violenta, teria que informar, e eu dei essa sugestão, que é assim que nós fazemos, é assim que eu sempre fiz, como policial militar, como oficial da Polícia Militar, é montado um gabinete de crise e a gente mede a quantidade de policiais que são necessários, o equipamento necessário a ser utilizado para aquele tipo de manifestação. E essa omissão do governo federal de posse
da informação, como eu vou enfatizar, como extrapolava o Distrito Federal, a inteligência da polícia do Distrito Federal não consegue atuar no Paraná, no Mato Grosso, ou no Nordeste, por exemplo, que veio caravanas de todos os lugares. A BIM que tinha essa responsabilidade e assim fez. E assim informou o governo federal. Só que não municiou a Polícia Militar, não acompanhou, não criou esse gabinete de crise para conter essa grande manifestação que, pelo relatório da BIM, saberíamos que não seria uma manifestação pacífica. Então, a Polícia Militar, o que, ao meu ver, lógico que as investigações vão mostrar com mais clareza, ao meu ver, a Polícia Militar do Distrito Federal esperava uma manifestação pacífica e foi surpreendida com uma manifestação violenta.